Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui iniciando mais uma aula de Teologia Sistemática e hoje tratando aqui acerca da Teodiceia. Basicamente, Teodiceia significa esta relação em torno da pessoa de Deus e a ação do mal no mundo. Lembrando que aqui a ação do mal a qual falamos não se refere a uma pessoa específica ou a um ente específico, mas a maneira como coisas ocorrem, ou pelo menos a ideia que temos de mal ocorre, em contraponto à existência de um Deus bom. Geralmente, essa discussão ela parte desde muito cedo do chamado trilema de Epicuro, quando ele questiona que Deus é bom, Deus é todo-poderoso e o mal existe. Então ele vai colocar que ou Deus não é bom, porque se ele é todo-poderoso e o mal existe, logo ele não é tão bom, levando em conta que ele poderia impedir este mal, mas não faz, porque sua vontade afinal não é boa. O outro ponto é, se ele é bom, possivelmente ele não seja todo-poderoso, visto que não consegue impedir o mal, uma vez que ele existe. E eu coloco um quarto ponto de início. Então, se Deus existe, como explicar a ação do mal no mundo? Esse é basicamente o ponto de discussão que envolve o estudo da Teodiceia. O Erickson ele faz aqui uma divisão interessante. Ele trabalhará algumas possíveis soluções, não dele, mas que são apresentadas no decorrer da história, e ele vai lançar algumas bases para que nós venhamos a tentar meditar no problema. De antemão, na leitura do texto, você perceberá, quem tem aí a sistemática, que ele já tira toda a expectativa de qualquer possível solução que ele venha apresentar dentro desse contexto. Nós temos aqui as soluções como finitismo, modificação da bondade de Deus e a negação deste mal. E o que seria o finitismo? Uma vez que Deus não impede o mal e sempre há o mal e sempre há Deus, isso vai nos levar a entender que possivelmente ele não tem um poder capaz de derrotar esse mal de uma vez por todas. E aí prossegue a luta do bem contra o mal. Todo esse contexto dualista seria que o poder de Deus não é o suficiente, ele até é poderoso, tem poder, mas não seria suficiente na derrocada deste mal. A modificação da bondade de Deus seria dizer que ele age numa espécie de direcionamento deste mal que ele mesmo vai repreender. Então aqui se coloca, o Erickson traz essa definição de vontade preceptiva e vontade decretiva. A ideia de que há uma vontade que ele decreta, uma vontade que ele ordena, por exemplo, não matarás, mas ele está direcionando homens, uma vez que ele decreta todas as coisas. Muito comum esse tipo de pensamento na linha do que nós chamamos de um hipercalvinismo, que acaba admitindo, para tentar explicar esta relação paradoxal, que Deus tanto condena o pecado, como ele também decreta o próprio pecado. Então o homem é ordenado a não pecar em determinada área, porém, dentro do decreto de Deus, ele é impulsionado a cometer esses pecados. Deus diz não faça, e ele mesmo decreta que o sujeito, o ente, estes agentes livres são impulsionados a cometer as ações rebeldes, as ações malignas, tornando assim, dentro deste contexto, Deus o autor do próprio mal, do próprio pecado. Muitos chegarão até mesmo a admitir a ideia de Deus como aquele que criou o próprio mal. Mas este, lembrando, é um ponto de vista que modifica um atributo de Deus e muito mais atrelado ao que nós chamamos de um hipercalvinismo. O calvinismo, propriamente dito, o calvinismo raiz, não vai admitir a ideia jamais que Deus conduza ninguém ao pecado. Deus não é o autor do pecado. O homem peca pela sua concupiscência. Este ser humano, no caso aqui Adão, em um certo momento não tinha ainda cometido o pecado da desobediência. Então, de onde vem o pensamento de escolher desobedecer a Deus? Então esse mal ele já
parece já existir em alguma esfera da ordem criada, mas isso vai ser tratado um pouco mais à frente. Aqui o foco é entender que nós temos de um lado o finitismo, que rejeita a onipotência de Deus, portanto deixando esta ideia de quebra de braço entre Deus e o mal. Depois nós vamos ter a opção de modificação da bondade de Deus, onde o ente, o ser angelical ou o ser humano, ele seria conduzido a essa falha. Então essa seria a sua vontade decretiva versus a vontade preceptiva, segundo aqui o manual do Erickson. Perceba que estas supostas soluções, e por isso que eu coloquei a exclamação, elas não apresentam, na verdade, a resposta ao dilema. Qual é a origem do mal? O último ponto é a negação do mal, que seria o mal, uma projeção da nossa mente, uma projeção da nossa abstração, uma ideia de mal como uma criação humana. Isso vai ser muito visualizado dentro de uma posição racionalista, e o que se chama de ciência cristã absorveu isso como uma forma de tornar a ideia do mal uma ideia mais provável, uma ideia mais explicável, uma ideia mais racional, tendo em vista que durante a história trabalhou muito essa ideia do maligno, do mal, e dentro dessa construção dessa atmosfera nós tivemos esse desenvolvimento deste tema. Então no medievo é muito comum se perceber que houve realmente uma construção desse medo, dessa atmosfera maligna, dessa espécie de dogmatização, e assim promover uma obediência conjunta ou uma espécie de submissão conjunta em torno desta realidade onde o medo impera. Uma ideia transcendente, mística, de forma muito reverberada, sempre esse mecanismo. Então nós podemos perceber essas questões, e aí a gente já avança para alguns temas propostos pelo Erickson. O mal, o que seria? Esse efeito secundário necessário, uma vez que se a vida fosse somente dotada de uma possibilidade de escolha, de uma possibilidade de direção, ela seria uma vida onde não se teria escolhas. Então nós temos a água que bebemos, ela representa a vida, mas que pode também representar a morte. Se em outro contexto eu estiver dentro de um oceano, dentro de uma praia, dentro de uma lagoa muito funda em que eu não saiba nadar e ali venha a sofrer a consequência da minha inabilidade com o nado. Então a minha inabilidade com relação a nadar provocará a morte, provocará uma lesão, provocará um acidente. Esse tipo de situação é um tema proposto como um efeito secundário necessário. Então esse mal não precisa acontecer necessariamente, mas ele está no fluxo, e dentro desse fluxo esse efeito pode ocorrer em decorrência de outras questões. E aí outro tema ele vai propor: a reavaliação do bem e o mal. Lembrem que nós saímos de supostas soluções lá no início da apresentação e estamos aqui em temas que o Erickson vai abordar essa questão do mal. Uma das questões, um dos temas que ele propõe aqui é a reavaliação do bem e o mal. E aqui temos um texto que é muito utilizado como se tudo que coopera para o nosso bem fosse algo muito positivo, e às vezes não. A nossa análise é feita ou é baseada em dados incompletos, limitados, diferente da maneira como Deus julga. Portanto, esse texto de Romanos 8:28 ele vai trazer esta realidade. Todas as coisas podem cooperar desde que Deus ele esteja olhando para a minha vida e ele perceba, ou melhor, ele sabe que aquilo é o melhor para mim, mas eu de repente vejo esta situação como algo ruim. Então algo ruim hoje para mim pode resultar em coisas muito boas para o futuro. Aquele exemplo de sempre. O jovem que ao invés de curtir o sábado à noite, ele está no seu quarto estudando. Ele vai ter uma probabilidade de ter uma velhice bem mais resolvida, bem mais programada, bem mais acertada do que aquele que viveu dissolutamente pelas consequências que vão ser geradas através dessas ações. Na mente do jovem que está curtindo a noite, é algo ruim ficar em casa. Para aquele jovem que está estudando, ele entende, ele gosta daquilo que está fazendo e ele entende que aquilo é o melhor.
e os resultados que virão mais à frente mostrarão que valeu a pena chegar até ali da maneira como se chegou. A chuva que atrapalha o passeio na praia pode ser algo muito ruim no início, mas proporcionar um dia diferente e até mesmo evitar outras questões que possam acontecer ou que poderiam vir a acontecer na praia, aqui usando o poderiam dentro de uma perspectiva daquilo que nós não podemos prever, que é o bem e o que é o mal na minha perspectiva. Com certeza não será da mesma forma como Deus pensa, como Deus está vendo, como Deus tem o conhecimento, porque o conhecimento de Deus é amplo e o meu é limitado. Eu só posso enxergar um lado da questão, como também, através desse olhar que eu tenho, julgar que aquela questão é boa ou má. Quando Deus ele está sabendo que aquilo vai ser bom para mim no todo, dentro de uma visão macro. E aqui visão macro não apenas geograficamente, mas também na esfera do tempo. O outro tema que ele vai propor é o mal como resultado do pecado original. Pouco a pouco a humanidade foi mudando a sua longevidade, mudando o seu clima, a sua forma de sociedade, mas o pecado sempre acompanhou esse processo. Temos aqui os textos, mas o que é interessante é que aqui nós temos a explicação daquilo que eu falei lá atrás. Os seres livres, os agentes livres, eles são dotados de desejos. Esses desejos, nessa temática aqui que estamos abordando agora, o Erickson vai dizer, não são ruins em si, mas eles foram torcidos de forma errada, provocando o mal. Coloquei uma citação do Erickson, quando ele diz, o pecado resulta da torção da vontade de forma errada. A vontade humana ela foi torcida. Um exemplo disso é o pé. O pé caminha em uma certa cadência, em uma certa direção. Você está caminhando. Existe uma cadência no caminhar. Uma maneira como se caminha, como se anda, como você pisa, como o seu pé absorve o impacto da planta do pé no chão. O ato de torcer o pé significa que alguma coisa dentro deste processo de caminhar saiu errado, saiu da linha, saiu daquilo que é para ser. Significa que eu saí deste alinhamento correto do processo de caminhar. Uma vez que eu saio deste alinhamento, o meu pé ele vai sofrer a torção por conta do meu sobrepeso, do jeito em que esse pé vai tentar se firmar e forçando de uma maneira completamente errada e completamente diferente, imprevisível àquilo que é o ato comum de caminhar. A torção de um pé representa a torção ou a distorção da vontade, vontades lícitas, vontades que em si mesma não teriam pecaminosidade. Por exemplo, as pessoas associam muito a queda no Éden ao ponto sexual, como se Adão e Eva fossem seres assexuados, que não tivessem vontade de ter relações e a partir dali passaram a ter esse desejo. Não, esse desejo ele já existia. O que acontece é que a partir daí esse desejo sexual ele se torna corrompido como qualquer outra faculdade da mente humana, da vida humana. O olhar se tornou corrompido, o falar se tornou corrompido. É o falar com agressividade, é a agressão física, portanto o toque tornou-se corrompido, toque que era suave, singelo, amigável, pacato, tornou-se algo suscetível à violência. Então houve uma torção dessa vontade. A vontade humana passou a ter versões torcidas do seu processo original. O Erickson vai trazer desse tema como o mal sendo resultado desse pecado original. Aí resta só a pergunta, porque quando falamos no Éden, nós entendemos um homem antes e depois da queda. E o que originou este processo de pecaminosidade, este mal nos seres celestiais? Mais uma vez aqui a gente volta a essa discussão da vontade. Os agentes livres são criados de forma e são chamados agentes livres porque eles podem fazer escolhas e são mutáveis. O que significa isso? Enquanto Deus é imutável, os seus agentes livres são suscetíveis à mudança. Tanto os anjos quanto homens são criados com a possibilidade da mudança, que faz com que eles possam mudar de uma escolha para outra.
Então, dentro deste processo, acontece a escolha angelical pela rebelião e logo em seguida a escolha humana também pela rebelião, induzidos já por uma atitude maligna de um ser que anteriormente também se rebelou contra o seu Criador. O elemento de escolha tornou-se maligno, pecaminoso, porque havia a possibilidade da mudança. É um ponto que nós precisamos considerar. Deus não criou seres imutáveis, porque a imutabilidade é um atributo exclusivo seu. O que na criação se percebe é uma certa permanência em torno de uma espécie de movimento, de uma espécie de transitoriedade. Mas o elemento de mudança existe nos agentes livres criados por Deus. A imutabilidade é um atributo somente dele. Outra temática que o Erickson coloca é o mal como resultado de pecados específicos. Nós temos exemplos onde em João 9 Jesus indica infortúnios que nem sempre resultarão de um pecado específico. É a ideia do cego, onde é indagado a ele se este nasceu assim por conta do pecado dos pais. Então Jesus não nega nesse texto que eles tinham pecado, mas que ele rejeita a ideia de um resultado de um pecado específico aqui nesse ponto. É interessante esta análise porque o que o Erickson propõe no seu texto é que nem tudo que você observa no mundo é resultado de um pecado específico. E também haverão situações que serão consequências claras de um pecado. Quando isso ocorre, a Escritura ela vai trazer esta realidade. Ela vai pontuar para nós este dilema. Por exemplo, o próprio caso de Davi, quando ele pecou, o filho que foi fruto deste relacionamento de adultério, quando ele morre, Davi vai sentir o peso dessa consequência por conta do seu pecado. Neste caso específico, a Escritura é bem clara, foi um processo pelo qual Davi precisou passar para entender que o mal que ele tinha provocado, o pecado que ele tinha cometido, havia sido de uma gravidade muito extrema. Haverão situações que o mal ocorrerá também por juízo direto de Deus, como no dilúvio, bem claro isso, os medo-persas conquistando a Babilônia, com Ciro, inclusive isso é apontado em Isaías 45, do 1 ao 7, 150 anos antes do ocorrido, e também, se nós voltarmos em Gênesis, teremos ali a destruição de Sodoma e Gomorra. Então, o mal ele pode ser resultado de pecados específicos. No caso aqui, Jesus não aponta a cegueira do homem que estava ali diante dele como um pecado específico, mas o texto aponta como algo que estava acontecendo para a glória de Deus. É bem delicado o que eu digo aqui agora, mas em todo o processo da vida, em todo o universo, Deus é glorificado, seja nas coisas que para nós são boas, seja nas coisas que para nós são ruins. A criação glorifica a Deus, tanto em amor como em justiça, exaltado no seu amor e exaltado em seus atos de justiça. Deve-se ter em mente aqui, então, que o mal, como resultado de pecados específicos, ele pode ser decorrente disso ou não, como no caso aqui de João 9. Também nós precisamos entender que há casos que são consequência de pecados diretamente, como também pelo juízo de Deus, o juízo direto de Deus. E aqui, quando se fala juízo direto, não significa dizer que não houve pecado. Deus simplesmente resolveu punir por punir. Nunca vai acontecer isso porque, em se tratando de Deus, nada do que ele fizer é passível de julgamento, porque não há nenhuma lei, não há nenhuma conduta, não há nenhum código acima dele que julgue as suas ações, porque ele sim é o grande legislador. Mas aqui a ideia colocada em pecado direto, juízo direto de Deus em decorrência dessas situações aqui, como o dilúvio, a conquista da Babilônia e a destruição de Sodoma e Gomorra, são resultados também de pecados coletivos. Nós tínhamos aqui no capítulo 6 de Gênesis a razão pela qual vem o dilúvio é a multiplicação da iniquidade na terra, a razão pela qual
os medo-persas conquistam a Babilônia, é Deus tirando o seu povo da Babilônia, fazendo o povo retornar para a sua terra novamente, e a destruição de Sodoma e Gomorra por conta dos pecados de uma cidade inteira, dia e noite. Ainda falando da Babilônia, nós temos que lembrar que Israel foi cativo em Babilônia por conta dos pecados de desobediência, e os medo-persas conquistam a Babilônia. Portanto, Babilônia sofre o mal. A conquista pelos medos representa um mal para os babilônios, em decorrência do que eles já vinham fazendo em outras situações, incluindo com o próprio Israel. O mundo, se nós voltarmos aqui na questão do pecado original, ele vive debaixo de um juízo, e que coisas piores não ocorrem por conta da questão da providência de Deus, que trabalha com a preservação e o governo de Deus sobre a sua criação. Deus preserva e governa sobre a sua criação. Isso inclui reis, isso inclui homens individualmente, coletivamente, a história, inclui o universo como um todo. Aqui nós concluímos a nossa exposição. O próprio Erickson ele pontua que não vai resolver o problema. São discussões, aqui nós apenas apresentamos uma breve discussão e uma breve reflexão em torno dessa questão do problema do mal. Concluímos que Deus é soberano, o homem é um agente livre, porém as escolhas do ser humano não ocorrem fora da vontade de Deus. Portanto, se eu escolho uma camisa de uma determinada cor, Deus decretou que eu escolheria aquela camisa, porque eu não posso esquecer que eu não tenho como fazer uma escolha fora de sua vontade. Se essa vontade está em pleno movimento, significa que a minha escolha foi embasada por esta vontade divina. Mas sou eu que estou escolhendo a camisa. Eu estou escolhendo, mas Deus decretou que eu escolheria esta cor. Onde está a liberdade nisso? E aí outro conceito que nós precisamos definir, o que realmente é liberdade. Então nós temos aqui este paradoxo: Deus é soberano e o homem é livre. Toda tentativa de tentar explicar as ações de Deus, a questão do mal, qual é esta relação, como que se dá esse processo, bem como a liberdade do ser humano, fora daquilo que a Bíblia nos mostra, dentro de pequenas reflexões, dentro de soluções propostas, são tentativas que vão sempre resultar em erros e, por que não dizer, até em heresias, visto que este paradoxo ele sempre existirá. A soberania de Deus versus a livre agência humana. Portanto, temos esse paradoxo aí entre essas duas realidades. São duas realidades que estão em contraponto, que se batem, que não temos como explicar de forma cabal, de forma definitiva, a esgotar o tema. Esse tema do mal nós abordamos aqui nesse tempo que tivemos, mas ele é um tema que daria aí praticamente um ano de discussão e provavelmente sem uma resposta cabal, uma resposta que consiga exaurir a extensão do tema. Deus não é surpreendido pelo mal, porque uma vez que se tenta explicar isso, eu reitero que nós podemos criar heresias, como aconteceu com a tsunami de 2004, a tentativa de explicar onde estava Deus no momento daquela fatalidade, é a tentativa de tentar ou culpá-lo pela situação ou livrá-lo de culpa, algo totalmente fora do que seria o contexto da pessoa de Deus, praticamente transcende a toda essa tentativa. Toda tentativa, reitero, de tentar explicar esta relação, seja de forma positiva ou pejorativa em relação a Deus, ela vai acabar numa heresia. Portanto, não se torna Deus vítima deste mal, que é um tema que o Erickson propõe também a ser analisado. Deus como vítima do mal, ele não é e nunca será jamais vítima dos acontecimentos. E também não podemos assimilar a ideia de Deus como autor do mal, autor do pecado. Nossa esperança é de uma era vindoura em Cristo, e essa nos fortalece, né, na esperança novamente de que o mal será de vez aniquilado.
Toda a discussão, toda a reflexão teológica, ela deve nos conduzir a uma atitude de contrição diante de nossa condição em relação à grandeza de Deus. Se não nos causar este efeito de contrição, de humilhação, se a teologia em nenhum momento nos humilhar de alguma forma, então nós estamos criando a teologia de um Deus propriamente nosso, talvez feito a nossa própria imagem e semelhança, e não nós a imagem e semelhança dele. Então essa é a nossa reflexão em torno deste tema. Retornaremos em breve com mais uma aula de teologia sistemática.